União Soviética é a prova que o comunismo não funciona. Perseguições à família, aos opositores políticos, fome, miséria, habitações indignas, etc. O socialismo foi apenas um sonho. A realidade dele é que foi extremamente duro, criminoso e absurdo, né? Quando se comenta do socialismo real, se fala onde ele realmente foi aplicado, né? Europa, União Soviética, Polônia, Alemanha Oriental, China, Cuba, etc. Então todo aquele sonho de perfeição, aquela utopia imaginada por Marx e outros, desandou, né? Se desfez como um castelo de cartas no socialismo real. E ele só durou muito tempo, e dura até hoje na Coreia do Norte e Cuba, por causa de uma grande e brutal repressão. O socialismo só funciona na base das armas e da tirania absurda. Ele não conquistou a alma das pessoas. Então vamos agora comentar aqui certos aspectos, né, na União Soviética. Já falamos algumas coisas na aula passada, então vamos aí retomar e falar mais algumas características aqui rápidas sobre o socialismo real da União Soviética. Então aconteceu o golpe comunista lá, né? Em 1917, Lenin assumiu o poder. Quando ele assumiu o poder, os cofres da antiga Rússia, né, estavam muito abastecidos com ouro. Então a Rússia tinha uma das maiores reservas de ouro do mundo. Então aí com o ouro, o Lenin conseguiu financiar, né, o Exército Vermelho para lutar contra os brancos. Imediatamente após a Revolução 17 já veio a Guerra Civil, de um lado tendo o Exército Vermelho, de outro chamados brancos. Os brancos eram um conjunto de pessoas que muitas vezes não se entendiam, uma coxa de retalhos, e por isso que eles perderam a Guerra Civil. E o Trotsky organizou o Exército Vermelho e pôde contar com o ouro dos czares, que aí com esse ouro eles compraram equipamentos da Suécia, da Alemanha e de outros locais, e aí então conseguiram o armamento para lutar contra os brancos. Infelizmente venceram. Durante esse período aí da Guerra Civil na Rússia, houve o que se instalou chamado comunismo de guerra, né? E esse comunismo de guerra se provou um fracasso completo. O Lenin admitiu o fracasso do comunismo de guerra e instalou a NEP. NEP é a nova política econômica, ou seja, o Lenin que acabou com o comunismo, ele extinguiu o dinheiro, acabou com a propriedade privada, coletivização, tomada das empresas, confisco das empresas e deu para os trabalhadores e tal. Tudo isso se provou um fracasso e o Lenin teve que voltar atrás. Isso é muito pouco comentado. O Lenin fez a nova política econômica e nela expedientes capitalistas foram permitidos, pequeno comércio, transações internacionais. O Lenin convidou investidores internacionais, ou pelo menos eles foram bem-vindos na União Soviética. Como melhor exemplo, Armand Hammer, foi um investidor americano que teve contato com Lenin, Trotsky e outros, e investiu na União Soviética durante a NEP. Então a NEP foi a volta do capitalismo, porque o Lenin viu que não funcionava. Os comunistas dizem, né, e aí nesse ponto confessam um fracasso, que a NEP foi necessária porque o comunismo de guerra não funcionou. Então eles estão confessando que o comunismo não funciona e o capitalismo funciona, né, que a NEP é a volta do capitalismo. As ruas em Moscou, nas vésperas da NEP, estavam cheias de gente passando fome, crianças abandonadas e tudo. Tinha muitas crianças abandonadas. Aí com a NEP e a volta da vida econômica, a volta dos pequenos negócios, Moscou se reergueu. Só que os tempos da NEP, infelizmente, iam durar pouco, porque o Lenin ficou doente, depois morreu, e aí após uma luta pelo poder, o Stalin ascendeu como o todo-poderoso lá da Rússia, o tirano. Um dos maiores tiranos da história da humanidade foi Stalin, né? Ninguém sabe quantas mortes eles causou. Uns dizem 20 milhões, outros dizem outros números, né? Provavelmente quem mais matou, mais deu causa a mortes na história foi o Mao Tse-tung, né? Mas o Stalin fica lá segundo, terceiro ou quarto da lista. Entre os 5, com certeza, dos maiores genocidas da história da humanidade. Nessa conta inclui, né,
os tiranos asiáticos, né, como Gengis Khan, Timur e outros, né, que são esquecidos, né, como grandes genocidas também. Né. O comunismo se apresenta como o sistema político, econômico mais genocida da história da humanidade. Né. E ainda tem gente que defende. Aí o Stalin, então, quando ele se fortaleceu no poder, ele ficou contra a NEP. Então foi o Stalin realmente que levou o comunismo, né, ou melhor dizendo, o socialismo, para a vida da União Soviética. Então ele realmente foi a pessoa que verdadeiramente implementou o socialismo na União Soviética, já que o Lenin teve uma primeira tentativa, depois voltou atrás com a NEP. Né? Então, o que o Stalin fez? Então o Stalin estatizou tudo que não estava estatizado e fez as tristes e famosas coletivizações forçadas no campo, acabando com a classe dos kulaks. Né? Os kulaks eram os proprietários de terra. Eles não eram assim como é vendido pelas coisas comunistas, como cruéis, grandes proprietários, não. Um kulak que tivesse só uma extensão de terra com alguns funcionários, uma pessoa que fosse dono de uma pequena propriedade com funcionários, já era qualificado como kulak, já era qualificado como inimigo do Estado. O Stalin declarou o kulak, que é o proprietário de terra, como inimigo do Estado e uma pessoa a ser eliminada. Isso é uma coisa que está nos escritos dele, não tem como negar. O kulak foi definido como inimigo do Estado. Então não é um grande proprietário com extensões gigantescas de terra. Não, bastava ele ter uma pequena terra com alguns proprietários, já era kulak. O grande alvo do Stalin foi a Ucrânia. Por dois motivos. Primeiro, porque a Ucrânia era um lugar onde havia mais onde havia mais kulaks, é o grande celeiro de grãos da União Soviética, é o lugar que tem o solo mais fértil do mundo, né, o Chernozem, o solo negro, e também por um ódio histórico, né, a Rússia e muitos russos tinham uma coisa meio patológica contra o Polônia e contra a Ucrânia. Não todo russo, obviamente, mas uma certa elite russa, principalmente comunista, e principalmente o Stalin. O Stalin tinha um ódio mortal contra a Polônia e contra a Ucrânia, uma coisa assim patológica. Alguns ligados a ele também tinham ódio. Né? Então misturou então um desejo de russificar a Ucrânia, um desejo pessoal de impor a russificação lá, e também o desejo de acabar com a classe de proprietários. Né? Então, com a coletivização forçada na Ucrânia, aconteceu o que se conhece hoje como Holodomor. Então, o Holodomor foi uma fome causada pela coletivização forçada. Os comunistas dizem que teve quebra da safra, tudo conversa mole. Morreram milhões de pessoas por causa da coletivização forçada. Todo lugar do mundo, China, Cuba, Coreia do Norte, todo lugar a Etiópia, né, que é um caso pouco conhecido, depois nós vamos comentar em outro vídeo. Todo lugar que se impõe uma coletivização forçada no campo gera quebra na produção agrícola e gera fome, e a Ucrânia não foi exceção. E mesmo dentro da União Soviética, a Ucrânia não foi o único caso. No Cazaquistão também teve fome, pouquíssimo comentada. No Cazaquistão morreu mais gente proporcionalmente do que na Ucrânia. A Ucrânia tinha mais gente, o Cazaquistão morreu mais gente, só que proporcionalmente a população do Cazaquistão morreu mais gente no Cazaquistão proporcionalmente que na Ucrânia. O Cazaquistão morreu por volta de 1 milhão de pessoas. O Stalin acabou com a cultura do nomadismo que eles tinham, porque eles tinham rebanhos, né? Isso é uma coisa que já durava lá, talvez 1000 anos de tradição na Ásia Central, de nômades que cuidavam de rebanhos, de tempos em tempos mudavam de lugar. Na Mongólia também era assim, toda a faixa, né, grosso modo, desde a leste do Mar Negro até a Mongólia com a divisa com a China, região das grandes estepes asiáticas, a cultura nômade é muito forte. E quem cuida de rebanho não cuida de rebanho em fazendas delimitadas. Né? Eles são nômades, então eles ficam um tempo num lugar, montam cabanas, cuidam lá das pastagens, do gado, depois de tempos em tempos eles vão mudando, é uma cultura, uma coisa que passa de geração para geração e que talvez tenha 1000 anos ou mais lá de tradição, e o Stalin acabou com essa tradição e forçou
os cazaques a se fixarem no campo. Isso aí causou um desastre tanto na produção agrícola como na pecuária, né? Então houve perda de rebanhos, das comunicações também, porque o nomadismo fica muito ágil, né? Leva um rebanho para lá, outro para cá, imediatamente tem um comércio atrelado a isso. Quando ele desorganizou a atividade comercial e o sistema de pastos do Cazaquistão, isso aí gerou uma fome brutal que é pouquíssimo comentado. Então, Ucrânia e Cazaquistão sofreram com essa fome causada pela coletivização forçada, né? O Stalin perseguiu opositores. O mais famoso é o Trotsky, mandou uma pessoa ir matar o Trotsky, o Ramon Mercador, o Mercader, né, lá no México, em 1940 ou 41. Depois ele fez os processos de Moscou, 1937, 38, de 36 a 38, vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ele matou milhares de opositores, né? O Stalin era paranoico, então se ele duvidava que uma pessoa tivesse lealdade, ou suspeitava que não fosse leal, ele não titubeava e mandava matar, né? E há outros mitos, né? Que o Stalin ele reescreveu a história, mandou reescrever a história, inclusive a história dele. Ele teve uma participação tímida na Revolução de 17, mandou reescrever a história russa para dizer que ele teve uma grande participação na Revolução de 17. Depois ele mandou reescrever a história em tudo que ele podia. E depois mandou forjar documentos, mandou forjar relatórios. E as pessoas tinham medo, né? Burocratas do interior tinham medo de enviar relatórios desfavoráveis para ele sobre produção, sobre emprego, sobre moradia, sobre qualquer coisa, porque temiam que pudessem morrer. Se o Stalin não gostasse de um relatório, mandava matar. Isso aconteceu quando teve um censo, final dos anos 30, que provou a existência do Holodomor e de morte em grande quantidade. O Stalin proibiu o novo censo e mandou matar o responsável. Então era assim. Então os relatórios que eram apresentados e publicados no tempo de Stalin mostravam o pleno emprego na União Soviética. Só que não existia pleno emprego, havia desemprego, havia subemprego. Então é tudo mentira isso, né? Os relatórios eram todos fantasiosos. Também diziam que tinha moradia para todos. Mentira. Não havia o termo favela, obviamente, termo favela em português, mas havia o equivalente a favelas em algumas regiões da União Soviética, chamada na língua local, na língua deles, de cabanas, né? Então, as cabanas eram equivalentes das nossas favelas, né? E havia em várias regiões essas cabanas. E mesmo em zona urbana, várias famílias compartilhavam o mesmo apartamento e compartilhavam partes de um edifício. Então, o Putin, né, que era de uma família simples lá de São Petersburgo, ele conta que morou uma parte da vida dele no banheiro ou embaixo de uma escada, agora eu não lembro. Mas então não era incomum uma família morar num banheiro, num outro cômodo, e outra família morar onde seria o quarto do casal, e dado um prédio, uma família se abrigar embaixo da escada. Isso não era incomum na União Soviética. Se amontoavam as pessoas no mesmo apartamento. Então o mesmo apartamento, em vez de compor uma família, podia ter 2 ou 3 famílias apertadas, né? É mito o pleno emprego, é mito que havia moradia para todos, né? Também é mito que o trabalhador ganhava mais do que os ocidentais, nada. Era salário que era um mínimo para a pessoa não morrer de fome. E também tinha fome também, quando a pessoa estava desempregada, etc. Então é um mito. O salário era mais baixo que os países ocidentais. Na prática se trabalhava mais, né? O hábito de férias na Rússia era 30 dias, caiu no tempo do Stalin para 12 dias. Chegou a ter cartão de racionamento. Cartão de racionamento teve épocas que teve épocas que não teve. No começo da União Soviética teve os cartões de racionamento, de modo que você poderia só comprar uma coisa se você tivesse um bilhete dizendo que você tinha esse direito de comprar, né? Então quem perdesse, por exemplo, o bilhete de racionamento, também chamado de talão de racionamento, passava fome. Então teve gente que morreu de fome
por ter perdido o talão de racionamento. Então, o talão de racionamento era aquele documento que te permitia pegar comida nos mercados públicos da União Soviética. No final dos anos 80, nas vésperas do fim da União Soviética, também tinha cartão de racionamento. Na época do Gorbachev tinha cartão de racionamento. Só podia comprar manteiga, por exemplo, se tivesse o cartão de racionamento. Se você quisesse comprar no mercado negro, podia, mas como a maioria da população era pobre, então não tinha recursos para comprar manteiga, por exemplo, no mercado negro. Então havia um mercado oficial de manteiga, de carne e de leite, e havia um mercado paralelo, onde se encontrava de tudo, inclusive produtos ocidentais vindo de contrabando, mas aí você precisava ter mais recursos, né, porque era mais caro. E aí quem tinha recurso era a nomenclatura, eram os burocratas do partido, os próprios contrabandistas que tinham recursos para comprar as mercadorias no mercado negro, né? E também um mito que a União Soviética aboliu completamente o trabalho não estatal, porque as pessoas acabavam se socorrendo com pequenos trabalhos manuais ou privados, que aliás deram um respiro à economia soviética. Então, por exemplo, para consertar sapato era iniciativa privada, consertar móvel era iniciativa privada, pequenos consertos de carro também era iniciativa privada, embora a casuística diz, né, que gente que consertava carro chegou a ser preso por causa disso. Mas tinha. Então a economia soviética só não foi pior porque havia livre iniciativa nessas pequenas atividades, conserto de carro, calçado, móvel, e também pelo contrabando. O contrabando ajudava também a circular as mercadorias e gerar um pouco de riqueza, né? Então, o comunismo se revelou um fracasso completo, gerou fome, perseguição, censura era brutal na União Soviética, de forma que quem contasse uma piada contra o socialismo ou contra Stalin é preso. Teve um piadista que ficou 10 anos no Gulag preso por contar piada. Havia o Gulag, né, que é uma instituição já no princípio da União Soviética, eram as prisões, então supostamente seria para prisioneiros comuns, mas não era. Todo mundo que era contra o regime ia para o Gulag. Então, falei mal do Stalin, Gulag. E no Gulag havia trabalho forçado. Uma das fontes de receitas da União Soviética era o trabalho no Gulag, que era brutal as condições. Muita gente ia lá para morrer, né? Aguentava 2, 3 anos e depois morria. Só os muito fortes conseguiam sair vivos do Gulag, né? Isso era raro. Outra situação absurda, né? Quando eu li isso, eu achei que até era mentira, mas não é, porque está nas fontes. Isso não aconteceu em toda a cidade, que eu saiba, acho que só foi em Moscou. Chegou uma hora que o Stalin se cansou de mendigos em Moscou e simplesmente mandou matar ou levá-los para o Gulag, né? Então, realmente, a situação na União Soviética era brutal, né? No tempo do Stalin, era assustador. Viver na União Soviética era, assim, uma vida horrível, se você não fosse membro do Partido Comunista, do Comitê Central da Nomenclatura. Se você fosse um pobre operário, ia ter uma vida miserável de privações, sem ter direito a se expressar, sem poder falar mal do governo e sem poder lutar por condições melhores para a sua vida. Então gerou uma forte apatia entre os soviéticos, né? Uma desesperança conforme o futuro. Na União Soviética era a regra, né? A bebedeiras, as pessoas beberem durante o trabalho, fazer furtos no trabalho, né? Então as pessoas viviam com desesperança. E justamente para tentar forçar as pessoas a trabalharem, quem chegasse atrasado no trabalho ia preso. Então era o limite de tolerância, se não me engano, era 20 ou 30 minutos. Então, fulano, por exemplo, atrasou uma hora, cadeia. Só se fosse justificado, não, atrasou porque foi no médico, aí tudo bem. Não foi trabalhar porque está internado no hospital, aí tudo bem. Mas se chegou atrasado sem uma justificativa plausível, cadeia. Então, atrasar no trabalho dava cadeia na União Soviética, é impressionante. Então esses são os exemplos, né, dentro da limitação aqui desse vídeo. Eu acho que estamos aqui com os melhores exemplos de como o socialismo foi um fracasso, né? No próximo vídeo
nós falaremos mais de outros locais, né, e de outras características do socialismo real. Obrigado. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história.